Olá, turma do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Bom, animados aí para mais uma aula de língua portuguesa aqui com a professora Andresa? Não? Então Tati aí, ó, sacudir a poeira, que hoje nós temos um assunto bem interessante. Professor, mas que assunto é esse? Bom, nós vamos fechar hoje um assunto que nós já começamos a estudar aqui na TV Educação, que é a pontuação. Lembra que nós já estudamos sobre os dois pontos, sobre o travessão e sobre o ponto final? Pois é, fecharemos esse assunto estudando mais alguns pontos da nossa língua portuguesa. Bom, e será que é só pontuação? Não. Lembra que eu falei que toda aula nossa teremos leitura? Isso mesmo, a leitura é muito importante para a gente aí aumentar o nosso conhecimento em todos os assuntos da língua portuguesa. Então hoje eu trouxe um texto, um conto bem bacana de ser lido. E eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura, prestando atenção nos parágrafos, na pontuação, para a gente ler e entender o que este conto quer nos passar, nos contar. Então vamos à nossa leitura de hoje? Bom, o título da nossa história de hoje, nosso conto, é O Vento Espiava da Esquina. Vamos fazer a leitura? De olho na telinha. Está ameaçando chuva. Nuvens escuras se amontoam no céu. Os guarda-chuvas já estão saindo de seus esconderijos. Sempre pensei que guarda-chuva é marido da bengala. Acho que é o único marido que usa saia. Parece que a chuva vai desabar a qualquer momento. Pego o telefone e pergunto ao vovô: vai chover esse tantão que todo mundo está esperando? Não, só chove de verdade quando ameaça do lado da serra. Isso aí é muita trovoada e pouca chuva. Como é que você sabe? Eu vi que o vento espiava da esquina e desligou. Confiado no vovô, fui brincar lá fora, de calção, como se fizesse o maior sol. Ninguém entendeu como eu estava enfrentando trovões, relâmpagos, aquela barulhada toda. Fora o vento, que levantava poeira, fazia redemoinhos, levando folhas e sementes para lugares distantes. Não choveu muito. Quando me perguntaram como eu tive coragem de ir brincar lá fora, eu disse: eu sabia que não ia chover. Como é que poderia se estava armando aquela tempestade? Ora, o vento espiava da esquina. Ao repetir o vovô, não revelei o quanto estava curioso, querendo saber como um vento pode ficar espiando as coisas. Como sei que as paredes têm ouvidos, não me custa acreditar que os ventos tenham olhos. Difícil é entender como o vovô enxerga o vento. Nesta altura dos acontecimentos, os guarda-chuvas já estão de volta aos seus lugares, onde ficam as abandonadas bengalas. Não demorou muito e o vovô chegou. Veio apoiado numa bengala e trazendo um guarda-chuva pendurado no braço. Que é isso, vovô? Quando chove, a rua fica escorregadia. Poderia ter chovido, mas o vento não espiava da esquina? Isso é verdade, tanto que eu sabia que não ia chover. Acontece, porém, que Seguro morreu de velho e deu uma gargalhada enquanto me abraçava. Ronaldo Simões Coelho. Que bacana essa leitura, não é, gente? Pois é,
esse menino aí, todo esperto, confiou na sabedoria do vovô aí, que já tinha aquelas sabedorias, né, dos mais idosos, de saber quando que ia chover, quando que não ia chover. Mas será que esse vovô aí realmente sabia? Ou foi só sorte? Bom, o bom é que ele acertou lá, que realmente não choveu tanto. Mas você acha que ele ficou desprevenido? Ele, carregou, além da sua bengalinha para ajudá-lo a caminhar, já levou também o seu guarda-chuva. Porque ele mesmo disse, seguro morreu de velho. Será o que quer dizer isso? Bom, as pessoas prevenidas evitam desatempos, né? Situações que não estão esperando. Então, as pessoas prevenidas sempre estão preparadas. Assim como o vovô estava preparado se caso chovesse. Mas eu sei que o menino aproveitou, mesmo com aquela barulhada toda. Vocês lembram aí quando começa o céu a ficar escuro, né? Os raios, relâmpagos, que são aqueles clarões que dão antes dos trovões, que são aqueles barulhos. Ele não se assustou não, porque ele confiou na teoria do seu avô. Afinal, ele se deu bem, né, gente? Porque ele brincou, se divertiu e ainda não pegou a chuva que estava prometendo aí cair. Bom, a nossa leitura hoje, ele tem um autor, o nosso conto tem um autor. Vocês repararam? Ronaldo Simões Coelho. E eu tenho aqui algo a acrescentar sobre o nosso autor de hoje. O que é, professora? Bom, o nosso autor, ele tem algo em comum comigo e com você aí. Você sabe o que é? Pois é, ele é mineiro também. O que quer dizer isso? Bom, Ronaldo é da cidade de São João del Rei, aqui no estado de Minas Gerais. Então, esse autor tão criativo que nos trouxe essa história bem legal de ser lida, também é mineiro, assim como eu e você, que moramos em Minas Gerais, no nosso estado querido e amado. Bom, nós já falamos sobre o texto, nós já lemos, prestamos atenção. Eu falei alguns detalhes do nosso texto e agora que tal a gente compreender mais um pouquinho ainda do que essa leitura nos trouxe? Vamos lá? Interpretando o texto. Responda de acordo com o texto. Número 1, e eu falei bastante sobre a resposta da número 1. Vamos ver se vocês vão lembrar. Qual gênero textual é esse? Vocês repararam na estrutura do texto que ele tem 2 personagens que contam uma história que tem princípio, meio e fim. Repararam que nos passa a ideia de quando essa história aconteceu, o local. Qual gênero textual é esse, gente? Eu falei, né? É um conto. Se você prestou atenção lá no início, eu falei que o nosso gênero do texto era um conto. Agora, o número 2. Como ele está organizado? Como o nosso texto ele se apresenta? Vamos pensar. Eu já sei que ele é um conto, mas será que ele se apresenta com versos e estrofes? Não, professora, porque isso aí é característica do poema. Como é que ele então, gente, se apresenta? Vamos lembrar aqui, por exemplo, ele se apresenta em parágrafos. Lembra que eu falei com você sobre os parágrafos? Que a gente começa a escrever o parágrafo distante da linha e esse parágrafo ele é completo no sentido de algo que você vai falar. Se você assistiu às nossas aulas, vocês vão lembrar do exemplo que eu dei de produção de texto sobre a feira. Isso mesmo, eu falei que os parágrafos eles são divididos por assuntos. Então, eu fechei aquele assunto, eu mudo o parágrafo. Lembrando
que o parágrafo, quando eu começo a escrever, eu escrevo com letra maiúscula e afastado da linha vertical do caderno. Então, como ele está organizado? Em parágrafos, isso mesmo. Número 3. Quem é o autor do nosso texto? Eu falei sobre ele também, né? Falei que ele é mineiro, da cidade de São João del Rei, né? Falei que ele que teve a ideia e registrou esse conto para a gente poder, né, se divertir lendo. Quem é? Como é que era o nome dele mesmo? Ronaldo Simões Coelho. Esse que é o nome do nosso autor. Lembra do que é autor? Aquele que teve a ideia e escreveu esse conto. Agora o número 4. Quais são os personagens desse texto? Lembra que também já falamos sobre os personagens de um texto. E o que são personagens? São aquelas pessoas ou animais que fazem a história acontecer. Lá no nosso texto, quem que fez essa história toda acontecer? O neto e o seu avô. Então, são os nossos 2 personagens desse conto. Vamos continuar? Número 5. Preste bem atenção porque nós já falamos deste assunto. Qual sinal de pontuação foi utilizado para indicar que os personagens iam falar? Lembra lá nas nossas aulas que nós já tivemos aqui na TV Educação, que eu falei sobre um sinal de pontuação que ele indicava que alguém ia começar a falar? Vocês estão lembrados qual sinal é esse? Vamos responder? 2 pontos, isso mesmo. Toda vez que eu tenho num texto a menção dos 2 pontos, eu tenho a ideia de que o personagem vai começar a falar. E a número 6, para a gente completar esse pensamento, ó. Qual sinal de pontuação foi utilizado para indicar que os personagens estavam falando? Então os 2 aí são utilizados juntos, num diálogo, ou seja, numa fala do personagem dentro do texto. Porque após os 2 pontos que eu vou indicar que o personagem vai começar a falar, eu tenho que colocar o travessão na fala, na frase do personagem. Isso vai indicar que aquela fala, aquela frase foi dita pelo nosso personagem. Então, qual que é o sinal de pontuação que indica que eles já estão falando? O travessão. Bom, aqui nós vamos finalizar a nossa compreensão do texto e já vamos entrar no nosso próximo assunto, que seria, nós vamos fechar aí os sinais de pontuação para a gente entender melhor o texto. Nós falamos sobre os 2 pontos e sobre o travessão, mas nas nossas aulas aqui nós também falamos sobre o ponto final. Lembra que é aquele que quando ele está no final da frase, me indica que aquela frase tem um sentido completo, seja na afirmação ou seja negando algo? Pois então. Mas será que são só esses sinais de pontuação? Não, a nossa língua portuguesa é rica em sinais para nos ajudar a ler o texto e entender o que o autor quer nos dizer. E para isso que servem os sinais de pontuação. Veja essa imagem aqui, gente, ó. Olha o ponto final, a vírgula, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Professora, mas esses pontos para que servem? Então vamos começar a aprender mais alguns? Vamos para o primeiro. O ponto de interrogação. Olha como ele se apresenta, ó. É esse aqui. O próprio nome
já nos ajuda a entender para que serve esse ponto e quando a gente utiliza. Vocês já ouviram, por exemplo, num filme, que eu sei que vocês gostam aí, alguém falar assim, o fulano de tal foi interrogado. Quer dizer que ele foi perguntado sobre alguma coisa. E é justamente isso que significa interrogação. Quer dizer uma pergunta. Então, toda vez que eu tenho uma frase em que eu estou perguntando algo, no final da frase eu vou utilizar este ponto de interrogação. Veja o exemplo. Qual é o seu nome? E outra coisa, quando a gente vai fazer uma pergunta, você pode notar que a entonação que a gente faz, ela é diferente. Veja aí, ó, qual é o seu nome? É essa entonação de pergunta. Eu falo que esse sinal de interrogação é o mais curioso, ou seja, é o único curioso dentro dos sinais de pontuação. Então, toda vez que estiver este sinal ao final de uma frase, indica uma pergunta. Combinado? Vamos ao próximo. Exclamação. Bom, esse sinal, olha como ele se apresenta, gente. É esse sinal aqui ao final da frase. Ele indica, na leitura, os sentimentos. Então, toda vez que eu tenho um sinal de exclamação, eu tenho algum tipo de sentimento, que pode ser, veja lá, ó, espanto, pode ser o espanto, pode ser admiração, pode ser a alegria, mas também pode ser advertência. Veja o exemplo. Que dia lindo! Veja que a entonação também é diferente. Você está dando uma entonação de admiração. Que dia lindo! Ou então pode ser de medo. Ai, ui, né? Toda vez que tiver uma exclamação, ele vai te indicar um tipo de sentimento. Professor, e para que a gente utiliza esse sinal? Bom, lá na nossa língua portuguesa, quando você lê um texto, para você saber os sentimentos dos personagens, a situação que está acontecendo no texto, a gente tem que expressar de alguma forma, né, na escrita. E para isso a gente utiliza os sinais de pontuação e o sinal de exclamação, para dar vida aos sentimentos na leitura. Imagina se a nossa leitura não tivesse nenhum sinal de pontuação. Como seria difícil da gente entender o texto? Pois é. E vamos ao nosso último sinal de hoje, que é a vírgula. A vírgula, ela pode ser usada em duas formas dentro do texto. Aqui está me dando o exemplo de uma. Quando eu quero dar uma pausa, veja que quando eu leio um texto que tem uma vírgula, eu dou até uma respirada melhor. Então, ela indica uma pequena pausa na leitura. Veja o exemplo. Anjinho, venha para casa. Veja que entre o anjinho e o venha, tem uma pequena pausa. Mas a vírgula só serve para ter essa pausa dentro do texto? Não. A vírgula também pode ser usada num bilhete. Lembra da nossa aula de bilhete? Que você coloca o destinatário. Por exemplo, assim, se você for escrever um bilhete para a professora aqui, aí você vai colocar lá, né, a data e você vai começar colocando o meu nome. Andresa, vírgula. Também nas cartas, né? Meu querido amigo, vírgula. Nos e-mails. Então, toda saudação, após ela, você vai colocar a vírgula. Só serve para isso? Tem mais uma situação. Por exemplo, lá no texto eu estou falando sobre que eu vou comprar alguns produtos. Aí eu começo colocando assim.
Hoje vou ao supermercado comprar. 2 pontos. Eu vou fazer uma lista. Os 2 pontos também servem para isso. Lembra que eu falei? Então, hoje eu vou ao supermercado comprar. 2 pontos. O que eu vou comprar no supermercado? Batata, vírgula. Chuchu, vírgula. Carne, vírgula. Chocolate e cereal. Viu que eu utilizei a vírgula para separar uma enumeração de produtos? E justamente também para isso que a vírgula serve. Sabendo disso, vamos praticar? Copie do texto frase com sinais de pontuação abaixo. Ponto final, ficou fácil, né? Eu vou dar um exemplo, mas vocês podem procurar outro. Está ameaçando chuva. Pronto. Falei tudo que eu tinha que falar, ponto final. 2 pontos. Pega o telefone e pergunta ao vovô. Olha os 2 pontos indicando o que o menino o neto ia perguntar para o vovô. Interrogação. Como é que você sabe? Pergunta. Olha ele lá no final. E por último, exclamação. Não, só chove de verdade quando ameaça do lado da serra. Vejo que o não vai dar uma intensidade na hora dele responder, aquela certeza, né? E a nossa última atividade de hoje, nós vamos relembrar substantivo próprio e comum. Eu tenho 2 substantivos comuns aqui, ó, vovô e neto. Nós vamos dar um nome aos nossos personagens. O meu nome precisa ser igual ao seu? Então vamos lá. A minha sugestão, vovô, vô João e o neto Pedro. Ou seja, eu substituí um substantivo comum por um substantivo próprio, aquele que é próprio de uma pessoa, nome de pessoas, lugares. Lembra que a gente também já estudou e nós só estamos relembrando. Bom, a Andrezinha já chegou, sinal que eu tenho que ir embora. Gente, mas antes eu tenho algumas informações para você. Para acessar a nossa plataforma Smed GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui, ó, no cantinho da tela. Você vai ser direcionado até a plataforma. Faça todas as atividades e fique em dia com o seu conhecimento. Também se inscreva no nosso canal do YouTube e visite as nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração, que vocês fiquem com Deus e aguardo vocês animados para a próxima aula. Tchauzinho!